Aloha, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Corujão Bovespa. Eu sou Marcelo Carlos Pereira, é um prazer estar aqui com vocês. Queria estar comentando aí, né? Começar falando aí sobre o nosso canal de vídeos no YouTube. Quem não fez a inscrição, faz a inscrição. Corujão Bovespa, ok, pessoal? Nosso portal, estamos com a novidade aí, com a parceria nova. Quem fizer o cadastro aqui, certo? Coloca aqui promoção NecTrader. Vai estar recebendo aí um e-mail com a confirmação e as informações referente ao brinde. Beleza, pessoal? Não sei se o som está atrapalhando, vou diminuir um pouquinho aqui, certo? Queria estar lembrando também da nossa fanpage, facebook.com/NecTraderRJ. Quem ainda não curtiu, clique em curtir. Marca aqui obter notificações, que vai estar recebendo as notificações dos nossos posts. Bastante informação, os nossos estudos aí diários, semanais, as informações aí, as principais notícias postadas aí pelo nosso parceiro Paulo Lucianetti, os gráficos, enfim, muita informação para quem está interessado e para quem investe no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Vou começar falando aqui do Dow Jones, gráfico diário. Tracei uma LTB aqui de curto prazo, né? Iniciada em 5 de outubro. No pregão do dia 18 foi rompido essa LTB, inclusive testando aí uma importante resistência em 13.327 e rompendo. O SAR parabólico que estava vendido virou comprado novamente, trabalhando como suporte em 13.118 pontos. Tem uma LTA aqui de longo prazo, chegou a ser perdida, voltou a trabalhar acima dela, né? Segue trabalhando acima da LTA de longo prazo. O rompimento e confirmação desse triângulo, que é uma figura de alta, que é um triângulo ascendente, joga o índice lá na faixa de 13.650 pontos. Beleza, pessoal? Vamos ficar esperto aí no IFR, que está bastante alto. Ainda tem espaço ainda para chegar aí na zona de 70 com 80%, mostrando força do índice no curto prazo. Suportes 13.256, 13.118 e 13.000 pontos. Beleza? Resistência 13.440 com 13.556 e o topo lá na faixa de 13.650 pontos, conforme analisamos e verificamos. Vamos pular para o Ibovespa. Ibovespa também ganhou força no curto prazo, veio testar aí a zona de 60.500 pontos, rompendo a resistência, né? 60.400 pontos que eu havia marcado. Cheguei a comentar que o rompimento de 59.500 pontos, que era o nosso alvo aqui, né? Perante a projeção do triângulo mencionado nos estudos, né? E projetado aí na faixa de 59.500 com 60.400 pontos, que eu cheguei a comentar que o rompimento jogava o índice para a faixa de 60.500 pontos, ou seja, confirmado, uma barra bem forte de alta. IFR
65,50. Ainda tem um pouquinho também de espaço aí para continuar subindo, mostrando força no curto prazo. Suporte agora na faixa de 59.854, que é o botão azul, média de 4, exponencial. SAR parabólico segue comprado, 58.657 pontos, né? Trabalhando como suporte. Ou seja, viés altista no curto prazo, resistência 61.500, agora com rompimento de 60.400 e a confirmação 61.500, com 62.200 e a zona lá de 63.200, 63.500, onde deixou esse topo aqui em 14 de setembro. Beleza, pessoal? Marcamos aí os pontos importantes aí do Ibov. As médias todas trabalhando abaixo do preço, mostrando bastante força no curto, no médio prazo. Dá uma olhada na Vale. A Vale veio com volume aí grotesco. Tá mostrando o volume aí, pessoal. O volume subiu, ó. Rompeu aí a média de 18 dias. Entrou um volume absurdo no papel. O papel disparou. 8 dias de alta consecutivos. Eu joguei essa projeção de FIBO aqui perante ao fundo, né? De 33 e esse topo aqui em 37,40 que eu cheguei a comentar que o rompimento de 37,40 ativava, né, e liberava o papel até a zona de 39,30 com 39,40. A força foi grande. A projeção de Fibonacci na zona, dá um zoom aí pessoal olhar. A projeção de Fibonacci na zona de 41,21 foi cumprida. Deixou um gap aqui do dia 17 para o dia 18 em 4, né, 40 e 38. Ou seja, papel muito forte no curto prazo, indicadores na China fortes saindo e segue aí numa tendência de alta no curto prazo após o rompimento não só dessa linha aqui tracejada em vermelho, que era a LTB mais curta, como essa LTB mais longa aqui que vem lá de, deixa eu jogar no semanal a gente enxerga melhor, vem lá de janeiro de 2011, né, de 47,61, praticamente bem próximo aí do TH do papel. O TH do papel fica na faixa de 48,26, né, devido aos descontos que tiveram os dividendos. Ou seja, o rompimento aí desse canalzão de baixa, o papel estava trabalhando, mostrando força, deixando aí duas barras muito fortes, inclusive no semanal. Conforme verificamos. Beleza, pessoal? Primeiro suporte aí fica na faixa de 39,05. Perdão, primeiro suporte fica no diário, fica na faixa de 40,03. Seria a média de 4. Nosso botão azul. Para cima 40,03 com 39,30 e 38,60. São os três suportes aí que eu marquei para Vale. Para cima teremos 41,21 com 41,80 e
e 50. Beleza, pessoal? O papel tá voltando aí aos mesmos níveis de preço de abril de 2012 e rompendo 41,80, 41,90. Vai romper a máxima aí do ano, que foi em 16 de... lá foi próximo ao carnaval, foi dia 8 de fevereiro. Beleza? Essa foi a Vale. Dá uma olhada na Petro. Cheguei a fazer um vídeo da Petro. Quem ainda não assistiu, assiste, que é o Corujão Bovespa número 40. Lembrando que esse é o Corujão Bovespa número 41. A Vale cumpriu com um triângulo, perdão, a Petrobras, essa é a Petro 4, gráfico diário. A Petro cumpriu aí com um retângulo marcado e projetado até a faixa de 20,18. A média de 40, o botão roxo, trabalhando aí como resistência. Está ocorrendo o terceiro toque, né? Aparentemente rompeu. Botão roxo aí trabalhando em 20,11. Conforme verificamos, ó, 20,11, fechou em 20,17 o papel. É importante a confirmação mesmo desse rompimento, pelo menos mais 2 barras acima da média de 40, mostrando força também no curto prazo. SAR parabólico segue comprado com suporte em 19,09. Resistências para o papel 20 e 44 com 20,62. E 20,96, ou seja, 3 resistências aí na faixa até R$21, 20,44 com 20,62 e 20,96. Para baixo teremos o suporte em 20,11, que é a média, né, de 40, está sendo testada e furada. Teremos também a média de 4, que é o botão azul, está trabalhando em 20 pratas. Ou seja, essa zona aí de 19,88 até 20 pratas, uma zona aí de suporte agora importante. Seria aí a zona, seria percentualmente aí entre 1,5% e 2%. O papel tá armando aqui a reversão, fazendo uma figura interessante. O rompimento de 20,18 é a confirmação, libera aí, na minha opinião, até a faixa de 20,62. Seria nada mais nada menos que 2% de alta do papel, acelerando aí o rompimento dessa LTB, inclusive mais curta aqui, tracejada. E quem sabe vir testar a LTB mais longa, que eu deixei marcada, iniciada em 17/9, iniciada em 14/9, né, 14 de setembro de 2012. Beleza, pessoal? R$19,60 também, R$19,55 com R$19,60 também é o suporte aí de Petro. E FR trabalhando na zona de 54, 52%, né? Ainda com espaço para subir. Essa foi a Petro. Dá uma olhada na OGX. Como diz o Galvão Bueno, haja coração. Papel muito enrolado no curto, no médio e no longo prazo. Segue em tendência de baixa. Chegou a testar a média de 40. Mostrou força com essa barra aqui de alta. Chegou a subir 10% nesse dia, fechando aí com 8% de alta. O SAR parabólico que estava comprado, virou vendido lá na zona de 4,91, ó. Trabalhando agora como resistência. Média de 40 também, apontando para baixo.
4,67 trabalhando como resistência também, e 4,43, que é a média de 4, resistência imediata no curtíssimo prazo, ou seja, para cima 4,43, 4,67, 4,91, para baixo aí essa zona de 4,30, fechou o fechamento do dia 18, ficou em 4,33, 4,25, eu marquei aqui, está marcado, e a perda de 4,25, tem que puxar o gráfico lá para baixo, né? Seria R$4 aí com 3,80 aí a zona de suporte, próximo suporte. O papel está muito delicado, muito complicado a situação no curto prazo, graficamente, né, tecnicamente. Essa é a minha opinião. Só começa a melhorar mesmo acima de 4,90 com 5,05 aqui. E aí quem sabe vem buscar 5,42. Vamos ver se vai fazer um fundo aí novamente aqui nessa zona de 4,25 com 4,30. Quem sabe fazer, né, formar um W aqui, ganhar força e testar novamente aí o SAR parabólico, conforme verificamos. IFR 40,72, fraco ainda também, praticamente estabilizado, né? Devido o Ibov estar firme aí e alguns papéis também em tendência de alta, pode ser que de repente o OGX venha no bonde também, venha de carona. Vamos ver como é que vai ser nos próximos pregões aí na próxima semana. BBDC 4, queria dar uma olhada aqui no Bradesco, que chegou a fazer novo high, né? Novo TH, cheguei a marcar aqui no último estudo, ó, chegou a testar e fazendo novo TH na faixa de 36,50, sentiu, papel muito forte. Suporte então 35,57, SAR parabólico, tá testando a média de 4, 35,95 é a média de 4, fechamento ficou em 35,97, o rompimento de 36,50 libera o papel. Vou pegar jogar uma projeção de FIBA aqui para ver como é que ficaria. Ó, cumpriu aí com 160% aí da projeção de FIBA na faixa de 36,40. Para cima, vou dar uma olhada aqui, vou pegar esse fundo com esse topo e esse fundo aqui. Ó, 36,50, 100% perante essa pernada. Jogaria o papel lá na faixa de 38,41, que seria 161,80% da projeção de Fibonacci. Beleza, pessoal? O papel segue em tendência de alta no curto, no médio, no longo prazo, fazendo topo histórico. É isso. Esse foi o Bradesco. Aloha, Corujitos. Vou dar uma olhada aqui no papel que eu tô de olho já tem um tempo. Serroce, né? RC de 3. Também segue aí na tendência de baixa de longo prazo. Pode ser que repique aí também até a zona de 6 pratas novamente, ganhe força. SAR parabólico
segue vendido em 4,86, média de 40 em 4,29, trabalhando como suporte. Média de 4 também, nosso botão azul trabalhando como suporte em 4,62 e FR em 60,67, mostrando força do papel no curtíssimo prazo, né? Teve uma alta aí de 30% em 20 dias, chegou a realizar praticamente 50% aí da pernada de alta, né? Chegou a realizar 10%, inclusive o SAR virou vendido, ganhou força, rompendo aí novamente o botão azul, a média de 4, essa zona de 4,80, rompendo e confirmando, libera aí até a zona de 5,10 e 5,36. R$6 seria esse objetivo aí do papel no curto prazo. Uma formação de bandeira, começando a formar uma bandeira aqui no curto prazo, uma bandeira de alta. Eu estou achando muito interessante esse papel, vale a pena acompanhar. Beleza, pessoal? Essa é a Rossi 3, RCID 3. Ó, 5,55, tá passando aí a média de 40 perante ao gráfico semanal, e a média de 4 está em 4,46, ou seja, suporte aí na faixa de 4,45 com 4,20, e as resistências já citei. SAR parabólico comprado, ó, no semanal em 3,79 e FR na zona intermediária, dando sequência ao repique conforme verificamos. Beleza, pessoal? Este foi o gráfico semanal e diário da Rossi. Quem não fez a inscrição ainda no canal de vídeos Corujão Bovespa, faz a inscrição, que eu vou começar a fazer uns vídeos agora mais, né, privados, para o pessoal que é mais próximo mesmo, e só vai ter acesso quem for inscrito no nosso canal. Beleza, pessoal? É isso aí, ótimos negócios a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Aloha, fui!